Paz de Cristo, filhas do Rei. É um privilégio novamente estarmos reunidas para aprendermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco mais uma vez nesse tempo. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Ferraz, né, filha do Deus vivo, aquele que cura, perdoa, restaura, transforma, renova e faz tudo novo. Sou filha biológica também de Virgínia e Alonso, mais conhecido como Carlinhos, um pai sempre presente, muito amoroso em toda a trajetória da minha vida, até aqui ele tem sido assim. Eu sou casada com Carlos Augusto, um homem temente a Deus, amoroso e o meu melhor amigo, depois do Espírito Santo, é claro. Também sou mãe de duas pedras preciosas, Tayandra e Tyron. Minha filha tem 22 anos. Minha filha é uma adoradora por excelência. É uma menina, é uma jovem, né? Temente a Deus, carinhosa, piedosa, santa, visionária, muito inteligente e muito diligente na vida profissional e ministerial. Ela tem 22 aninhos e é uma bênção do Senhor na minha vida. Meu filho Tyron tem 21 anos, é um jovem também, é um jovem muito carinhoso, amoroso, humilde, temente, adorador, íntegro, honesto, visionário e um jovem empresário. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda, porque ele tem buscado, sabe, o melhor de Deus para a vida dele. Essas são as heranças que o Senhor me confiou, né? E junto com essas heranças que o Senhor me confiou, veio a minha nora, né? A linda, meiga, sábia e virtuosa Isabela. Embora seja novinha, já é muito sábia, sabe? E eu a amo de todo o meu coração. E junto com o pacote, né? Com o meu marido, veio 3 heranças que o Senhor confiou a ele. O Landerson, a sua amada Iris, as suas filhinhas Helena e Madalena, Vinícius e a sua amada Brunella, Lucas e a sua amada Yara. Nós somos uma grande família e temos visto e vivido a manifestação do extraordinário amor de Deus em nós, sabe? É através de nós. E sabe, amada, por que eu falei aqui sobre a minha família e pontuei as qualidades deles? Porque o Espírito Santo me fez refletir, assim como queremos, né, nesse momento eu também fazer com que você venha refletir sobre as qualidades da nossa família. E o quão importante é que nós venhamos valorizar, sabe, as qualidades de cada um deles. E lembrar para cada um dos nossos familiares o quão eles são especiais para nós, o quanto eles são importantes. Porque na correria do dia a dia, geralmente nós somos tendenciosos e temos, na maioria das vezes, um péssimo hábito, que é o da crítica, né? Nós criticamos com muita facilidade, nós corrigimos o tempo todo, nós enaltecemos os pontos negativos, sem perceber que dessa forma nós acabamos por afastar aqueles que nós mais amamos, né? Às vezes a gente não consegue entender por que os nossos filhos estão trabalhando exaustivamente, dobrando horários de trabalho, os nossos cônjuges, nossos maridos, né, estão procurando ficar mais tempo possível longe de casa, longe da nossa presença. É porque, na maioria das vezes, o tempo que estamos compartilhando juntos, ao invés de estar exaltando os pontos positivos, nós procuramos
julgar, criticar. Não é verdade? E nós deveríamos ser aqueles que apontam muito mais as qualidades, que enaltecem muito mais os pontos positivos do que o contrário disso. Mas na maioria das vezes nós fazemos, Paulo já disse isso, né? Que o bem que queremos fazer nós não fazemos, e o mal que não queremos, esse continuamente está diante de nós. Mas nós estamos estudando, nós estamos hoje na 2ª semana, e o ponto crucial do nosso tema aqui, desse tempo nosso juntas aqui, é exatamente para transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pelo poder da palavra e transformá-la. Então nós precisamos mudar aquilo que a gente sabe, que já foi pontuado para nós, que não tá bom, que tá ruim. E como que nós vamos fazer essa mudança acontecer? Através do poder da palavra de Deus. Porque só ela tem esse poder, né? De mudar aquilo que é necessário que haja uma mudança em nós. Porque se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos renovar também os nossos hábitos, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, né? Se nós dermos liberdade para que o Espírito Santo venha atuar em nós e através de nós, nós vamos mudar a maneira de tratar aqueles que nós tanto amamos, que é o nosso esposo, que é os nossos filhos, né? Tratar com mais amor, tratar com mais mansidão, porque às vezes a gente tem tanta paciência com aquele que está lá fora, tanta mansidão para aquele que está lá fora, para o povo da igreja, para o pessoal do trabalho, né? E quando se trata daqueles que realmente nós amamos, que compartilham o nosso dia a dia, que está dentro da nossa casa, com esses muitas vezes a gente não consegue, né? Tá demonstrando esse amor paciente, esse amor puro, esse amor genuíno. E nós precisamos muito ter cuidado com os nossos pensamentos, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, amadas, vamos olhar firme para frente, com toda a confiança, não abaixando a cabeça envergonhada, mas vamos pensar bem no que devemos fazer e todos os nossos planos darão certo. Se nós colocarmos os nossos planos diante de Deus, certamente eles darão certo. Não tem como dar errado. Porque tudo aquilo que a gente coloca na mão de Deus prospera. Como eu já falei no outro vídeo, né? A gente precisa entender o que é prosperidade. Porque às vezes as pessoas acham que prosperidade quando se fala de prosperidade, você está se referindo a dinheiro, finanças. Não, prosperidade vai além disso, né? Então vamos colocar a nossa vida diante de Deus, os nossos planos diante de Deus, e certamente eles darão certo, com certeza, não tenho dúvidas disso. Vamos evitar o mal e caminhar sempre em frente. Não podemos nos desviar nem um só passo do caminho certo. Amém? Salmo 34:8 diz pra gente provar e ver que o Senhor é bom. E como é feliz a família que confia totalmente nele. Eu tenho experimentado isso, sabe, amadas? Eu tenho vivido esse tempo. Eu tenho colhido de uma forma abundante no Senhor. Sabe, o que é você provar e ver da bondade dele sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Confia. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas independente do que você esteja vivendo, sabe, confia totalmente no Senhor. Prova e veja que ele é bom, que ele trabalha a favor daquelas que nele esperam. Pode confiar, amada. Se existe uma pessoa pela qual você pode depositar toda a sua confiança, a sua fé e crer que haverá uma colheita abundante, é no Senhor. Confia nele, creia nele.
e haverá uma colheita abundante sobre a sua vida, vindo da parte dele. Sabendo que não é no nosso tempo, mas sim no tempo dele. Olha, existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso. Toda vez que você quer que a sua vontade prevaleça no lugar da vontade de Deus, você não está sendo orgulhosa? É que eu estou te fazendo uma pergunta. E quantas vezes, né, amada, nós queremos que a nossa vontade prevaleça, em detrimento da vontade do esposo, em detrimento da vontade dos filhos, em detrimento da vontade de Deus, né? A gente quer que a nossa vontade prevaleça. E toda vez que eu ajo dessa forma, eu não estaria sendo orgulhosa? E a Bíblia diz que Deus detesta e não tolera o olhar orgulhoso. Então vamos abrir mão de um olhar orgulhoso, desse sentimento de orgulho, né? Isso não faz parte da nossa vida. A língua mentirosa. Toda vez que você tenta distorcer a verdade de Deus a seu favor, você não está mentindo? É óbvio, né? É muito claro. Mãos que matam gente inocente. Toda vez que você aceita as mentiras do inimigo como verdade e se inclina às propostas dele, você mata os sonhos dos seus filhos de um futuro em família. Eu não sei o que você está vivendo, amada, qual é o seu tempo em Deus. De repente, o seu tempo em Deus, nesse momento, é uma crise no seu casamento. E aí, toda vez que você, diante das adversidades, as circunstâncias contrárias, da crise, você dá crédito para aquilo que o inimigo tem colocado diante dos seus olhos, né? E às vezes você empresta até a sua boca para ele, dizendo que você vai abrir mão do seu casamento e da sua família. Você está matando na vida dos seus filhos os sonhos de uma família. Isso é muito sério, amada. A mente que faz planos perversos. Toda vez que seus planos não correspondem aos planos de Deus, eles são perversos. Isso é sério, né? Pés que se apressam para fazer o mal. Toda vez que diante das dificuldades você se apressa para tomar decisões fora da vontade de Deus, se inclinando aos sentimentos, está se apressando em fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentiras. Toda vez que você tenta arrumar uma maneira de burlar a palavra de Deus a respeito do divórcio, você está testemunhando a respeito da mentira. Uma vez que a Bíblia diz em Malaquias 2,16 que o Senhor odeia o divórcio. E a pessoa que provoca brigas entre amigos. Toda vez que você envolve seus filhos nos seus problemas conjugais, você está provocando briga entre amigos, que são os seus filhos e o pai deles. Está lá em Provérbios 6, 16 a 19, esse texto. 1 Coríntios 3, 4, 7 diz assim, que quem ama é paciente e bondosa. Quem ama não é ciumenta nem orgulhosa, nem vaidosa. Quem ama não é grosseira nem egoísta, não fica irritada nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E aí eu te faço uma pergunta, amada. Você tem sido paciente com as limitações de seu marido? Com as bagunças que ele faz na cozinha, no banheiro, no guarda-roupa? Né? É só na minha casa que isso acontece. Quando seu marido prefere assistir vídeos no celular em vez de conversar com você, você tem sido paciente com ele? Ou você é aquele tipo de mulher rixosa que reclama o tempo inteiro? Como uma gota, né? Uma casa com uma goteira, a Bíblia fala a respeito. É o tempo inteiro.
Você tem sido paciente com a sua sogra, amada? Quando ela vem com todo carinho, às vezes não também, né? Mas ela vem no intuito, no entendimento dela, ela vem tentando fazer algo de bom para o filho dela. Então ela vem tentar te ensinar como agradar o marido dela. E aí você tem sido paciente com ela? Nesses momentos? Como é o seu tratamento com a sua sogra? Lembrando que se você trata bem a mãe do seu esposo, você agrada o coração dele. E o contrário disso também é uma verdade que também gera um conflito para o seu casamento. Você tem sido boa para o seu esposo? Você ora e jejua por ele? Se arruma para ele, usa perfume que ele gosta, procura fazer as comidas que agrada a ele? Quantas vezes por semana você faz amor com seu marido? Ele está satisfeito com essa quantidade? Ele pode confiar de deixar o cartão de crédito dele em suas mãos? Provérbios 31:12 diz que a mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Vamos refletir no que o amor não é? O amor não é ciumento. Provérbios 6:34 diz que o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Porque a pessoa ciumenta, ela gera briga por tudo, né? A ciumenta, o que o amor não é, a mulher que é ciumenta, ela briga com a mãe do marido, ela briga com o pai, ela briga com a mãe, ela briga com a irmã, ela briga com os amigos, ela briga com ele por conta da bola, ela tem ciúme da bola, né, do futebol, ela tem ciúme do celular. Ou seja, isso não é amor, amada. Orgulhoso. O amor não é orgulhoso. Provérbios 29:23 diz: o orgulho da mulher a abaterá, mas a humilde de espírito receberá honra. Tudo é motivo para não reconhecer seus erros. Ela nunca pede perdão. O orgulhoso nunca pede perdão, nunca reconhece que erra. O amor não é vaidoso. Provérbios 18:12 diz: está sempre querendo ser reconhecida em seus méritos. Aliás, minto. Provérbios 18:12 diz: antes da queda, o coração da mulher fica vaidoso, mas a humildade antecede a honra. A mulher vaidosa está sempre querendo ser reconhecida pelos seus méritos. E ai do marido se não reconhecê-lo. Grosseiro. O amor não é grosseiro, amada. Existem mulheres que estão sempre de ferradura nova, tem uma má resposta para cada insatisfação. E Provérbios 15:1 diz: a resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O amor não é egoísta, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Diz Tiago 3:16. O amor não é irritado. Não se apresse em ficar irritada, pois a raiva é a marca das tolas. Eclesiastes 7:9. O amor não guarda mágoas. Efésios 4:31-32 diz: abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam boas e atenciosas e perdoem, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que o amor faz? O amor tudo sofre. Renuncia aos seus direitos. O amor tudo crê. Mesmo em meio às adversidades, segue crendo nos propósitos de Deus para o seu casamento. O amor tudo espera, pois ela sabe em quem tem crido e ela não confia na força do seu braço, mas faz a sua parte, espera na fidelidade de Deus para com seu casamento e família. Pois a mulher virtuosa sabe que já não são duas pessoas, mas uma só, portanto que Deus une, não separe o homem.
E diante de tudo que foi te apresentado até aqui, amada, quem é você diante da palavra de Deus, diante daquilo que foi ministrado ao seu coração nesse tempo? Você é a pacificadora? Você é aquela que ama, respeita, honra? Você é aquela mulher que as pessoas elogiam o seu marido por conta do seu procedimento, pela maneira com a qual você o respeita, pela maneira pela qual você o trata, pela maneira pela qual você cuida dele e da sua casa? Você pode estar falando assim: André, você não sabe o que eu tenho vivido no meu casamento. Realmente, eu não sei o que você pode estar vivendo, né? Porque nós estamos lidando aqui com muitas pessoas e cada pessoa está vivendo o seu tempo em Deus, né? De repente, algumas estão vivendo o tempo da bonança, o tempo da colheita, daquilo que foi plantado há anos e anos diante de Deus. E existem também aquelas que provavelmente estão no tempo do plantio, né? Se encontram nesse momento prostradas, se encontram nesse momento chorando, se encontram nesse momento desesperançadas, às vezes até sem fé, sem forças. Eu não sei qual o seu tempo, né? Agora eu sei de uma coisa: tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus é transformado. Toda a semente lançada aos cuidados de Deus, ela é devolvida para nós, sabe? A palavra de Deus diz que o choro pode vir durante a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar vivendo o tempo do choro, mas creia, amada, que você vai viver. O dia irá amanhecer para você também, sabe? Você irá viver o melhor de Deus. Se você não abrir mão dos propósitos de Deus para sua vida, para o seu casamento e para sua família. Se você se manter firme, sabe? Olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Se você não olhar para as adversidades, se você não baixar a cabeça, se você não der lugar para as vozes contrárias que ficam o tempo todo, né, ali tentando usurpar aquilo que o Senhor já lançou no seu coração como semente, sabe? Não abra mão dos planos, dos projetos de Deus para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida, sabe? Traga para a sua vida nesse momento, se você está vivendo um momento de desesperança, aquilo que te dá esperança, sabe? A palavra de Deus diz isso, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, assim, traga para esse tempo de luta, de adversidade, aquilo que te traz esperança. Comece a recordar do tempo que era bom, que você vivia num manancial o seu casamento, sabe? Começa, se você de repente falar assim: André, você não entende porque eu, desde que me casei, eu tive um ano só de bênção, depois eu só luta. Então, traga à sua memória esse um ano que você viveu de bênção. Traga à sua memória o tempo que vocês planejaram, se prepararam para planejar esse casamento, sabe? Traga à sua memória as promessas que o Senhor te fez a respeito desse casamento. Ou seu casamento não foi promessa de Deus, não foi gerado primeiro no coração de Deus e depois no seu coração, né? Porque nós precisamos entender que, assim, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Então, se Deus ele odeia o divórcio, Deus ele é comigo para restauração, para recuperação, para transformação desse casamento. Porque mais interessado que eu tá ele, que esse casamento não venha falir.
A Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus fez quando ele veio aqui para a terra foi num casamento. Ele transformou a água em vinho num casamento, na festa de um casamento. Aquele casamento poderia ter se tornado uma festa triste, porque havia acabado o vinho, e o vinho representava alegria para aquela festa. E quando a alegria estava dando sinais de que estaria indo embora, Jesus chegou ali e devolveu alegria para aquela festa. Então, assim, se hoje você se encontra num tempo onde você não tem mais a alegria no seu casamento, coloca diante de Deus. Deposita em Deus, sabe, a sua esperança, deposita em Deus as suas forças, coloca diante dele tudo que você tem vivido e creia, amada, ele vai devolver alegria para o seu casamento. De repente hoje você não tem mais alegria no seu casamento, mas creia que Deus irá devolver essa alegria para o seu casamento. Ele tudo pode. Os impossíveis para nós, seres humanos, é possível para o nosso Deus. Tudo aquilo que para mim pode parecer impossível, para Ele é possível. Ele transformou água em vinho. Ele pode transformar essa tristeza em alegria dentro do seu casamento. Ele pode fazer com que tudo aquilo que vocês têm vivido hoje dentro da sua casa seja um grande testemunho amanhã, para todos aqueles que estão ao seu redor, à sua volta, até mesmo para aqueles que têm apontado o dedo para você, até mesmo para aqueles que muitas vezes têm lançado em você uma palavra de desistência, até mesmo aqueles que muitas vezes têm te desmotivado a continuar de pé, a lutar pelo seu casamento. Sabe, entenda que casamento, quando acaba, não se trata só de duas pessoas. Quando um casamento acaba, principalmente um casamento quando tem filhos, não é só duas vidas que estão sendo destruídas ali. Não. É essas duas vidas e outras gerações que estão sendo também destruídas com esse casamento acabado. Então não permita, amada, que isso venha acontecer com a sua família. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu marido, sabe? Lute com todas as suas forças, com toda a sua garra, com todo o seu amor, com toda a sua perseverança, com toda a sua fé, com toda a sua oração, com jejum, sabe? Com busca pelas madrugadas. Não desista. Não desista de orar, não desista de crer. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Saiba que às vezes esse homem duro, de dura cerviz, esse homem que está sendo tão difícil de ser lapidado, ele pode ser uma pedra preciosíssima nas mãos de Deus, que só precisa ser lapidado. Precisa de alguém, de uma mulher corajosa, que se levante para, juntamente com Deus, tirar os carrapichos, sabe? Lapidar essa pedra valiosa. Para depois que ela estiver já lapidada, você conseguir enxergar o quão valiosa, o quanto de valor que existia por trás dessa pedra tão bruta, né? Que nem aparentava ter beleza alguma, mas que depois que ela é lapidada, sabe, pelas mãos do oleiro, ela é transformada de maneira tal que torna-se até irreconhecível na maneira de agir, de falar. Os pensamentos são renovados, sabe, o tratamento com você muda, tudo muda, amada. Deus não nos permite passar por nada que vá nos levar a um afastamento dele. Pelo contrário, toda luta que ele permite em nossas vidas, quando ele permite, ele garante a vitória. Ele sabe que somos capazes nele de rompermos
em vitória. Que a Bíblia fala que ele não se agrada daquelas que retrocedem. Então não é tempo de retroceder, é tempo de marchar avante. Olhar além daquilo que os seus olhos têm te mostrado. Ir além do natural. É tempo de viver no sobrenatural, no extraordinário de Deus, sabe? E aí você pode estar até se perguntando assim, mas como fazer com um homem que só me trata mal? Trata bem. Como fazer com um homem que não me dá amor? Dê amor para ele. Você não pode dar o que você não tem. Às vezes ele nunca teve, nunca recebeu. Às vezes ele nem sabe amar. Não sabe o que é amor. Às vezes não teve amor dos pais. Às vezes o que a vida ofereceu para ele foi só dificuldades, pedradas, sofrimentos. De repente ele até conviveu com pessoas interesseiras, que só tinha interesse naquilo que ele poderia oferecer, não em quem de fato ele era. E se de repente ele encontra do lado dele uma pessoa que o ama pelo que ele é e não por aquilo que ele pode oferecer, até porque aquilo que ele tem oferecido é tão pouco ou nada, é impossível, amada, é impossível uma pessoa, quando ela recebe amor, ela pode até de imediato ela não dar esse amor que ela está recebendo, mas em algum momento ela vai refletir sobre esse amor que ela está recebendo e que é um amor imerecido, que é um amor desinteressado, que é um amor não fingido, que é um amor puro, incondicional. E nós precisamos amar mais as pessoas dessa forma. E por que não o nosso marido e os nossos filhos? Não abra mão desse marido que o Senhor te deu, amada. Ame esse marido. Honre esse marido. Mesmo que você não esteja recebendo da parte dele essa honra, esse amor, né? Porque a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Mas se o seu marido não teve esse entendimento ainda, não amadureceu ainda, essa palavra ainda não foi revelada ao coração dele, a ponto dele tomar posse e fazer dela uma prática na vida dele, e você já teve essa revelação, você já teve esse entendimento, você já amadureceu, então faça você a sua parte. Lembrando que você não está fazendo para o homem, sim para Deus. E tudo que nós fazemos para Deus e em Deus, há uma recompensa para nossas vidas. Deus tudo vê, amada. Você pode até achar que assim, nossa, mas eu tenho plantado tanto e não tenho recebido uma colheita abundante, boa, de todo o plantio que eu tenho colocado, sabe, nesse casamento. Você que pensa que não, você que pensa que não. Diante de Deus, tudo está sendo visto. Deus está anotando, sabe, cada renúncia sua, cada lágrima, cada bondade para com seu esposo, cada virtude que você tem exercido dentro do seu lar, tudo tem sido anotado diante de Deus. E haverá uma colheita, e uma colheita abundante sobre a sua vida, se você não olhar para trás, se você se manter firme, perseverante, sabe? Nós estamos vivendo uma geração que precisa ver a manifestação do extraordinário de Deus nas famílias. Nós estamos precisando de mulheres que se levantem nesse tempo e não abram mão das suas famílias. Não abram mão dos seus casamentos. Não renuncie os propósitos de Deus, sabe? Para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, para a vida paterna dos seus filhos. Não renuncie, amada. Não abra mão daquilo que Deus tem para você e para sua casa.
Não é tempo de desistir. É tempo de se manter de pé. É tempo de se manter firme. É tempo de continuar crendo que o nosso Deus, Ele está atento à nossa causa e que Ele está trabalhando a favor daquelas que nele esperam. Se você tem esperado nele, amada, pode descansar seu coração. Descansa praticando a palavra dele. Ame, honre, respeite. E faça o seu melhor. Não pensando que o seu marido mereça ou desmereça, mas faça para ele como se estivesse fazendo para Deus. Crendo que Deus está vendo, porque Ele está vendo tudo que você tem lançado como semente na vida do teu esposo, dentro da sua casa, porque haverá uma colheita abundante sobre tudo aquilo que você tem plantado em Deus. Ainda que não venha no seu tempo pelo seu marido, mas certamente ela virá. Essa colheita abundante virá da parte de Deus para a sua vida, no tempo de Deus. Não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de ser uma esposa sábia, virtuosa, uma boa amante, uma boa amiga, sabe? Não desista. Não desista de ser uma companheira. Não desista de ser auxiliadora. Não desista de ser essa mulher que você é, sabe? Meiga, mansa, da paz. Que nós somos geradoras de paz, geradoras de alegria. Afinal de contas, nós somos a manifestação de Deus aqui na Terra. Então, aonde a gente chega, aonde a gente está estabelecida, nós precisamos gerar amor, gerar alegria, gerar paz. Não é verdade? Então, assim, a palavra de Deus para minha vida e para a sua vida hoje é: não desista. Não abra mão da sua família. Lá na frente, você vai ver os seus filhos, seus netos testemunharem a respeito de tudo que você tem vivido hoje. Você pode ter certeza que você está sendo observada. Às vezes, seu marido não está notando hoje, né? Não está reconhecendo hoje. Mas lá na frente, ele não só irá reconhecer, como irá testemunhar da mulher sábia que Deus colocou na vida dele. E os seus netos contarão, seus filhos contarão para gerações futuras quem era a mãe deles, quem era a avó deles. Que graças à perseverança dela, que graças a ela ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, a família dela não ruiu. A família deles não ruíram, né? Mas eles se mantiveram de pé. Não deixe para os seus filhos, para a sua geração, o legado do divórcio. Não abra mão do seu casamento, independente das circunstâncias que você tem vivido. Abrindo um parêntese aqui, claro, no caso de maus tratos verbais, no caso de maus tratos físicos, né? Eu não estou falando que você tenha que aguentar ser espancada, né? Ser maltratada verbalmente. Não estou falando isso, amada. Nessas situações, a gente precisa, né, de um acompanhamento mais de perto, de um pastor, da liderança, sei lá, das pessoas que você confia. Eu não estou falando aqui para esse tipo de situação, para esse tipo de casamento, para mulheres que estão vivendo isso hoje, sabe? Porque se você está sendo
espancada fisicamente pelo seu marido, você precisa urgentemente buscar ajuda, socorro, auxílio, sabe? Para que essa situação seja logo solucionada. Eu estou me referindo aqui a outros tipos de problemas dentro de um matrimônio que faz com que muitas vezes a gente tenha vontade de abrir mão da família, do casamento, né? E hoje, infelizmente, as pessoas têm vontade de abrir mão do casamento por coisas mínimas, sabe? Às vezes o marido colocou a toalha molhada em cima da cama, ela já falou 1, 2, 3 vezes, aí isso é motivo para a mulher falar assim, não, mas eu quero me divorciar. Eu tô cansada, já não aguento mais falar para ele não botar a toalha em cima da cama, e ele não me respeita e ele continua colocando. Isso não é motivo para divórcio, né, amada? Vamos combinar. Ou outras coisas mais agravantes, né? Que às vezes... o meu marido, ele é um alcoólatra. Mas ele é um alcoólatra, mas ele nunca levantou a voz para você. Ele nunca levantou a mão para você ou para os seus filhos. Ele é alcoólatra, prejudica, claro, o seu casamento, mas prejudica acima de tudo a ele mesmo, né? Mas ele, fora o alcoolismo, ele é um excelente marido. Ele é um marido maravilhoso. Você mesmo testemunha. Os seus filhos falam que ele é um pai maravilhoso. Mas quando está alcoolizado, é uma pessoa distante, indiferente. Então, assim, esse tipo de pessoa precisa de ajuda, sabe, amada? Esse tipo de casamento não deve ser descartado. Ele não deve ser diluído por conta dessa ação maligna que hoje está atuando aí dentro da sua família. Então, assim, existe muitas situações que pode fazer com que uma pessoa queira o divórcio, né? Não dá para citar aqui todas elas, mas eu digo assim, tirando a parte onde você, se você não está sendo abusada fisicamente, verbalmente, né? Se não existem situações onde a sua integridade física e emocional estão em risco, nada é motivo para que você abra mão do seu casamento e da sua família. Você só precisa crer que você serve um Deus vivo e que trabalha a seu favor. Uma vez que você se colocou inteiramente, verdadeiramente nas mãos dele. Você não está sozinho. Essa guerra não é sua, tão somente sua. Deus está batalhando junto com você. E quando ele batalha conosco, a vitória é garantida. Então descansa seu coração, confia que o seu papai está trabalhando a seu favor. Amém?